O surgimento da Covid-19 explicitou ainda mais as enormes diferenças sociais que existem no Brasil, reacendendo as discussões acerca da situação de insegurança alimentar que atinge grande parte da população brasileira. Quais são os níveis de insegurança alimentar no país? Há uma tradição, uma forma de medir o fenômeno da insegurança alimentar, que é a escala brasileira de insegurança alimentar. Essa escala permite classificar a situação do domicílio em segurança alimentar, quando não há nenhuma preocupação de que venha a faltar recursos para garantir a alimentação da família tradicional na quantidade que quer. A insegurança alimentar é leve quando há uma preocupação de, no futuro próximo, faltar recursos para comprar os alimentos. Ela é moderada quando essa falta já existe e exigiu mudança na qualidade e na quantidade, particularmente entre os adultos do domicílio. E ela é uma insegurança alimentar grave quando já há privação, não há garantia da realização das refeições, e isso atinge também as crianças da casa, é a fome. De acordo com o IBGE, antes da pandemia, mais de 10 milhões de brasileiros viviam em situação de insegurança alimentar. Em 2004, nós tínhamos 6,5% dos domicílios brasileiros em situação de insegurança alimentar grave, fome. Chegamos em 2013 a 2,8%. 3 anos depois, em 2017, já estávamos com 4,1% dos domicílios em insegurança alimentar grave. Esse aumento aconteceu para insegurança leve, moderada e grave. Isso foi antes da pandemia. Como a pandemia de Covid-19 impactou a segurança alimentar da população brasileira? Na pandemia, há uma privação de renda. A privação de renda vai reduzir o acesso das pessoas aos alimentos. Mas não é só isso. Nós tivemos uma ruptura do círculo, positivo entre produção da pequena agricultura, da agricultura familiar, cujo produto era comprado pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar e outros programas sociais. Então, garantia alimentação saudável para as crianças e mercado e renda para a família do pequeno produtor. Na pandemia, suspendeu necessariamente, o isolamento é a única medida de eficácia, mas quebrou as redes de comercialização. O Programa Nacional de Alimentação Escolar paralisou. Daí não tinha para quem vender. Feiras foram suspensas. Então, você gera um problema lá na produção e um problema na qualidade do consumo, no acesso a esse alimento. Nós tivemos essa falta de regulação dos preços do mercado, com o arroz, o feijão, os alimentos da cesta básica, chegando a um valor absurdo. Então, são desafios desse cenário da pandemia. Quais são as políticas públicas que estão sendo adotadas para contornar os problemas de insegurança alimentar durante a pandemia? Estados e municípios entenderam a gravidade da situação e desenvolveram políticas locais e regionais. Na impossibilidade da criança fazer alimentação na escola, então, em muitos lugares estão sendo distribuídas cestas básicas para a família daquele escolar. Em alguns lugares se fez a opção de uma transferência de renda num valor que fosse equivalente a isso. Há uma discussão em alguns lugares fazendo um programa de aquisição da agricultura familiar local para que possa proteger as pessoas da fome. E a solidariedade veio com toda a força nesse cenário da pandemia. São muitas e muitas as redes de cooperação nas periferias, na zona rural. Não sabemos até quando isso vai se sustentar. Todas as pessoas têm suas necessidades, na ausência de uma política nacional. Nós precisamos ter políticas nacionais que invistam no social para proteger nosso direito à saúde e nosso direito à alimentação e nutrição saudável, que é a segurança alimentar e nutricional.